e falar pra gente, dar um feedback. Na final, eu conseguia ver o Ramon como campeão. Se eles competissem 20 vezes, o Ramon ganharia as 20 vezes, não 10. Se você tivesse entrado full, cheio, Gorila, Aí você estaria no mínimo no line-up. Pro árbitro central, o Ramon era o vencedor em relação ao Maldeman. Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. Qual foi o feedback dos árbitros em relação ao segundo lugar do Ramon? Por que não ficou em primeiro? Não teria sido desmerecido? Não que tenha sido desmerecido ao primeiro. Mensagem aqui do Ramon R. Marques. Bom, primeiro que os árbitros vieram conversar com o Ramon. Você acompanhou isso, Edu? Acompanhei. O árbitro central, eu, inclusive, já tinha conhecido ele, porque ele já tinha me julgado em outras competições. Ele saiu lá da mesa dele e foi lá, o campeonato estava rolando ainda, ele foi lá no backstage, pessoalmente cumprimentar o Ramon e falar pra gente, dar um feedback, dizer que o Ramon estava incrível, que realmente chamou muita atenção, o físico dele estava perfeito, ele usou a expressão balas para dizer que o físico do Ramon é muito equilibrado, que ele precisa desenvolver naturalmente, né, mas não tinha nenhum ponto específico que ele precisava melhorar, era um desenvolvimento padrão de tempo de treino, onde os outros atletas tinham um pouco mais de maturidade que ele, que isso vem com o tempo. Eu havia dito para ele que o Ramon tinha só 26 anos e ele ficou impressionado, então ele só foi elogios. E com relação a não ter vencido, isso é apenas um detalhe, né? Porque, como a gente falou, o Fábio é um atleta já que tem uma maturidade muito grande, já compete há mais tempo, mas eu ainda fico com a impressão de que se o Ramon tivesse segurado, trabalhado um pouquinho o vácuo, principalmente nos primeiros confrontos, eu acho que ali ia dificultar um pouco a vida dos árbitros. Mas é natural de uma estreia. Vácuo e perna. Eu admito que eu pequei em perna também. Mas posso falar? As suas pernas, eu acho que elas puxaram um pouquinho mais à tarde. Você chegou um pouquinho mais seco à tarde. Um pouquinho mais seco. E esse pouquinho mais seco que você chegou ficou mais nítido no quadríceps. A gente percebeu. Na prévia, eu não sabia quem ia vencer. Eu não tinha um palpite. Para mim, os três poderiam vencer. Na final, eu conseguia ver o Ramon como campeão. Na final, na segunda entrada. Eu também. Porque você entrou ainda mais seco na final. Só que eles fazem, na verdade, eles fazem um confronto entre prévias e finais. Se nas prévias você ficou em segundo e nas finais você melhorou, o árbitro pode levar em consideração mais as prévias e você pode sair como derrotado. Até porque o Fabian também estava muito bem. Nossa, estava demais. E muito humilde o cara. Nossa, muito ele é austríaco. É, né? Fabian é austríaco. Ele mandou mensagem, a gente conversou no espanhol. Instagram. Mano, muito gente. Ele é muito gente boa. Ele veio elogiar você pra caramba pra mim e pro Edu. Elogiou você pra caramba. Então é um cara de um fair play muito grande, né? É um atleta de verdade, o cara, mano. Quem tava bravo, de cara bem fechada, era o Maldeman. Mano, o Maldeman, pouca Deus ideia. abençoe, mano. Não, a gente só tá comentando aqui. Cada um tem um jeito, é o jeito dele no backstage. Ele não falou com ninguém. Falou, Juanzito. Te amo, caralho. Valeu. Não falou com ninguém, ficou ali fechadão e acabou saindo. Ô Edu, por que você diz que 10 vezes que o Maldeman competir com o Ramon, ele perderia as 10 vezes os dois bem condicionados, os dois fazendo um trabalho? O que você vê no físico do Maldeman, dentro do que a Classic Physique vem pedindo, que o Ramon é superior? Na verdade, eu me confundi, Renato. Se eles competissem 20 vezes, o Ramon ganharia as 20 vezes, não 10. Tá certo, é isso aí. Eu acho que existe uma questão estética que o corpo do Ramon traz, aonde o Maldeman não apresenta. O Maldeman é um atleta mais baixo, é um atleta com uma maturidade incrível, tanto que ele veio da categoria 212. Ele tem a parte posterior dele, as costas bem desenvolvidas, é um atleta experiente, mas o Classic ele pede uma coisa um pouco além disso, ele pede um brilho que o físico do Ramon traz, que ele não traz. Ele tem alguns macetes de posar, praticamente a pose clássica dele é colocar as duas mãos para trás e ficar compacto, então ele tenta trazer um físico com mais muscularidade.
Só que a linha de cintura do Ramon, ela traz um desfecho para o físico do Ramon que é único. Eu acho que o Ramon leva vantagem em todas as poses. É claro que tem alguns pontos a ser melhorados, mas esteticamente eu não acredito que o Maldeman consiga vencer o Ramon. Nem aqui, nem no Olímpia, nem em lugar nenhum. Legal, ele chegou no final da competição, ele estava muito irritado, né? Porque ele perdeu, muito irritado, ele chegou pro Ramon, o Ramon foi lá cumprimentar, ele chegou pro Ramon, nos vemos no Olímpia. Assim, pô, que ideia. Nos vemos no Olímpia. Tá certo, entendeu? É isso aí, o esporte é esse. Maurício, perguntas? Vamos lá, Renatão. Vocês querem dar uma olhada aqui no scorecard? Vamos lá. Deixa eu colocar na tela pra galera. Tá na tela pra galera. Eu tirei rapidinho o Edu, daqui a pouco o Edu volta aí. Mas o Edu ele pode falar, né? Isso, a gente tá ouvindo, só não tá imagem, tá? E aí se ele olhar na TVzinha dele, ele vai conseguir ver. Tá. Que aconteceu um negócio engraçado, Renato, um negócio diferente. Vamos lá. Primeiro atleta é o Gorila, Júlio César Almiento, do Brasil. Ele teve 36 pontos na prévia, 36 nas finais, 72 no total, ficou em 12º colocado. Quantos atletas nós tínhamos, Maurício? 1, 2, 3, 4, acho que 16, Renato. Tá. Não, peraí, 16 não, que os últimos repetem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Eu acho 7, que é mais. Era mais. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Caramba. Eu falo Ou seja, 16. O Gorila, mesmo errando na estratégia, ele superou 10 atletas. Imagina se você tivesse entrado full, cheio, Gorila. Você estaria no mínimo no line-up. Você estaria no primeiro confronto. Creio que sim. Agora imagina o cara sair de 96 quilos, como você saiu aqui em janeiro, quando a gente começou a trabalhar juntos. 7 meses, né? Em 7 meses, porque você começou no meio de janeiro. Em 7 meses, você conseguir a 12ª colocação e ainda falhando na estratégia. Ou seja... Sim, é isso que eu penso. Caramba, cara. Eu tenho uma janela ainda para explorar. E podemos esperar, então, que em novembro, com esse aprendizado, você não vai cometer o mesmo erro que eu conheço você. E aí você vai ter um físico muito mais cheio e agora com 12 semanas para preparar. Sim, mais condicionado já pela essa competição. Eu não vou deixar escapar esse condicionamento que eu tô. Eu vou ficar segurando ele o máximo possível. Tá comendo limpo? Sim, basicamente. Porque o peso tem que se bater, mas eu vou trazer mais volume ainda. Essa é a intenção. Legal. Mauricião, quem foi o 5º colocado? Vamos pro top 5. Vamos lá, o 5º colocado. Lá embaixo, esse iraniano, Vaid Badpei. Eu lembro desse iraniano. Vocês lembram um cara que era todo fibrado, que ele fibrava inteiro? Ele era bem seco, mas ele tinha um shape bem equilibrado também. Muito equilibrado. O que talvez ele não tinha era volume, né? Não tinha volume. Era menorzinho, mas ele tinha um shape muito bonito. Foi o que eu me assombrei no backstage. Exato. Eu também fiquei assustado com ele. O bicho fibrava tudo, cara. 4º colocado, Mauricião. 4º colocado, Germán Pastor. Germán Pastor foi o 4º colocado e no Portugal Pro ele foi o 2º colocado, perdendo apenas pro Maldeman. Sim, pro Ramon. Ele foi para 4º. Não, isso no Portugal. Sim, no Portugal. Isso. 3º colocado, Maldeman, José Maria. Maldeman. Em 3º aqui. E agora entra uma história. Mauricião, passa pra galera o scorecard do Maldeman. Ele teve no pré-judging 7 pontos, na final 7 pontos e ficou com 14 pontos. O que isso significa? Que ele não foi unânime terem deixado ele em 3º colocado. Legal. Por quê? Porque o Ramon também ficou com os mesmos 7 pontos na prévia, 7 pontos na final. Ramon ficou com quanto, o asterisco lá? Com 14 pontos também na final. 14 pontos. Fui me informar o que era decisivo para o desempate. E eu voto do árbitro central. O árbitro central, como teve um empate de pontuação, o árbitro central escolhe quem era o atleta mais completo. Ele tinha o critério de desempate aí para a vitória. No voto dele, quem que ele votou para ser o 2º colocado ou o primeiro é o que vale. Ele é como se fosse o desempate. Ou seja, para o árbitro central, o Ramon era o vencedor em relação ao Maldeman. Você já tinha visto isso acontecer dentro das competições que você fez parte, principalmente Mr. Olímpia? Não, normalmente no Mr. Olímpia uma coisa que me chama a atenção é que os resultados praticamente são unânimes, né? Há uma coerência entre os árbitros. Então, eu nunca tinha visto isso acontecer. Para mim é curioso, é a primeira vez. Ainda bem que o árbitro central é coerente também, tem a mesma opinião que eu. E uma coisa engraçada também, o Fabian não foi unânime na primeira colocação, porque tem 4 pontos aqui. Em todos os outros scorecards são 3 pontos.
Ou seja, tem alguém que deu o primeiro colocado para o Ramon ou até mesmo para o Maldeman. Isso, um pode ter dado o primeiro colocado para um dos dois e numa outra situação o outro deu o primeiro colocado para um dos dois. E por isso que aí colocaram tipo segundo ou segundo e terceiro e primeiro para dar os 7 pontos. E aí foi... O que a gente pode dizer é o seguinte... E até quarto, dependendo da situação. O primeiro, segundo, terceiro colocado, então, estava tudo embolado. Tava. Tanto é que aqui a gente consegue ver o número 52, o Fabian, que foi campeão, ele ficou com 4 pontos. Então alguém colocou ele em segundo colocado. Foi do jeito que a gente estava vendo lá, a gente acertou que os árbitros também viram que estava bem disputado. E é curioso, né, Mauricião? Porque agora isso. É curioso porque agora a gente consegue entender porque eles ficavam trocando tanto as posições. Colocaram o Maldeman no centro, colocaram o Fabian no centro, colocaram o Ramon no centro. Eles terminaram as prévias pela manhã, mantendo o Ramon ali no centro, mas começaram as prévias colocando o Maldeman no centro.